A graça e a paz, meus queridos irmãos, irmãs, telespectadores e telespectadoras do YouTube. Vamos começar mais um vídeo da série Apocalipse, que hoje está baseado em Apocalipse 9, de 1 a 21, que nos diz: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, com a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado por poder, como o poder que tem o escorpião da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, e nem à verdura alguma, e nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo do Deus vivo. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscavam a morte e não acharam, e desejaram que a morte fugira deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam como coroas semelhantes ao ouro, e ao seu rosto eram como o rosto de homens, e tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abidom, e em grego Apolion. Passado é já um aí. E eis que depois disto vem ainda 2 ais. E tomou o sexto anjo sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E aqui dizia ao sexto anjo, que tinha trombetas, solta os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. E o número dos exércitos do grande rio Eufrates, cadê tu?
E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as suas cabeças dos cavalos e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo e pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedras e de pedra de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus frutos. Então, irmãos, vamos se deter aqui no capítulo 4, no versículo 4 desse capítulo, né? 4 e 5, que diz: Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, e nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. E o 5 diz: Foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 anos, por 5 meses, os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpiões, quando fere o homem. Interessante aqui quando Jesus diz, né? Quando Deus diz para que não ferisse as árvores e nada de alimento. Só os homens que não tivessem o selo do Deus vivo. Por quê? Só vou dizer por quê que ele estabeleceu isso. Porque os que têm o selo do Deus vivo já estão salvos. Porque as árvores, porque as verduras, porque é alimento. Porque é alimento. E não pode. E ele sabia que ia ser preciso. Porque ele não disse para matar todo mundo. Porque ele sabia que estaria sendo injusto.
porque ali teria muito justo sendo morto injustamente por um pecado que não cometeu. Ele foi bem taxativo. Só os que não tiverem na testa o selo do Deus vivo, de Deus. Por quê? Que os selados já são dele. Esse que ele mandou matar, os que não têm o selo, é o que está do lado do capeta. E o interessante desse versículo 5 aqui é quando diz: o tormento deles será semelhante ao tormento de um escorpião. Quem foi picado pelo escorpião já sabe que o veneno dele queima dentro do seu corpo, que parece fogo. É semelhante ao fogo que foi emanado da boca dos animais para matar os homens e atormentar os homens, que o que, meu Deus? Que teriam que morrer, né? Por não ter aceitado o Evangelho, por não ter aceitado a Cristo. Mais embaixo, quando ele diz: exatamente isso mesmo. Vamos comparar aqui esse fogo que arde com o fogo da vinda de Cristo, quando ele atear fogo com enxofre para a purificação da terra. Não vai ser destruído, só vai ser destruído os que ficaram aqui, o Satanás, que vão realmente, juntamente com Satanás, quererem tomar a terra prometida. E quando Deus joga fogo lá e consome todo mundo. Assim, o que nós estamos fazendo como cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós não se enquadremos nesses homens que não têm o selo do Deus vivo, mas sim para nos enquadrarmos no grupo das pessoas que têm o selo de Deus, que consequentemente vai subir com ele para Canaã celestial, e logo após a instalação da terra prometida, onde mana leite e mel, e vivemos eternamente com ele, sem pranto, sem dor, sem ranger de dentes, sem doença, sem ladrão, sem coisa ruim de qualidade nenhuma. Fechando aqui com o versículo 21 que diz: e não se arrependeram dos seus homicídios, e nem das suas feitiçarias, e nem das suas fornicações, e nem dos seus frutos. O que seria nós se arrependermos? É deixar as coisas ruins que nós praticamos para trás. É caminhar com a visão para Deus, para que nós chegamos a ter graça aos olhos de Deus, estar com Ele lá nos céus
e, consequentemente, na nova terra, depois de tudo purificado. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, que não tenha sido eu que falei aqui, Brito, mas sim o Teu Santo Espírito, para iluminar as vidas dessas pessoas que vão me ouvir ou que já vêm acompanhando o canal desde que eu comecei, e os que não estão também, Pai. Que eles sintam o prazer de ouvir a Tua palavra e praticá-la. Tudo isto eu te peço e te agradeço no Teu doce nome, porque Tu vives e reinas para todos sempre. Amém.